Dois. Boa noite, irmãos. Eu queria, antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, dizer à igreja que no próximo domingo nós teremos uma assembleia extraordinária. Então, convoco a todos, a vocês presentes, aqueles irmãos que estão nos ouvindo também, ou que vão depois ouvir essa mensagem. Próximo domingo, após o culto, das 10h15, nós teremos então a nossa assembleia extraordinária. Nesta assembleia, nós vamos estar tratando do assunto contratação do ministro de música para a nossa igreja, e também nós vamos estar falando a respeito da igreja suburbana, né? A congregação suburbana, da qual o nosso irmão Fernando hoje está trabalhando. Então, você é membro dessa igreja, eu peço que compareça, a sua presença, ela é importante. Hoje, nós vamos falar sobre acolhimento. O tema de nossa mensagem é: acolha com amor todo ser humano. Eu quero convidá-lo, antes de entrarmos na mensagem, mais uma vez você a fechar os olhos e nós fazemos uma oração. Amado Pai, eu quero clamar a Ti nesse momento, que Teu Espírito nos conduza e nos guie neste tempo que estaremos lendo a Tua palavra. Deus, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos. Diminua eu, cresça o Senhor. Que meus lábios sejam portadores somente da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço. Tudo que é do homem, que o Senhor possa apagar, Deus. Para que Teu nome seja glorificado e a Tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, existe em nós, e eu me refiro a todos nós, uma tendência a rejeitarmos as pessoas que consideramos pecadoras ou imperfeitas. E ao fazermos isso, cometemos dois erros graves. O primeiro erro é que, invariavelmente, nos esquecemos de que também somos pecadores, seres humanos imperfeitos. Mas, como todos os seres humanos, possuímos também um forte desejo de aceitação, de acolhimento. Portanto, nós deveríamos acolher com amor as demais pessoas com as suas imperfeições, assim como desejamos ser acolhidos, apesar de nossas imperfeições. O segundo erro que cometemos é que, invariavelmente, nos esquecemos de que Deus, o único ser perfeito, acolheu com amor o ser humano imperfeito. Se Deus, sendo perfeito, acolheu com amor nós, seres humanos imperfeitos, creio eu que se torna injustificável que não façamos o mesmo. Por isso o tema de nossa mensagem de hoje está no imperativo. Acolha com amor todo ser humano. Eu quero ler com vocês, então, Marcos, capítulo 2, verso 16, o verso 17. Hoje vocês, agora à noite, podem acompanhar pela tela. De manhã nós não tínhamos luz, né? Mas o texto de Marcos, capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ora, então nós devemos acolher com amor todo ser humano, porque essa é a nossa missão. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos Jesus se referindo à sua missão. Ele disse: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os fariseus, mestres da lei, eles buscavam afastar de sua presença todos os publicanos, todas as prostitutas, leprosos e outras pessoas que eles julgassem pecadores. Eles julgavam a si mesmos perfeitos. E por isso eles não queriam se misturar, se a gente pode assim dizer, com estas pessoas, a quem julgavam impuras, imperfeitas. Eles não eram capazes de perceber a lepra existente em seus corações, que roubava deles dia a dia a sensibilidade para com a vida daqueles que estavam ao seu redor. Não enxergavam a idolatria que eles tinham pelos ritos e pelas letras da lei. Idolatria é essa que os impedia de viverem o amor exigido pela própria lei. Não eram capazes de perceberem que se prostituíam espiritualmente quando serviam movidos por seus interesses pessoais e não pelo amor. Quem se julga perfeito é cego interiormente, por isso não vê a própria imperfeição. Cego não vê. Uma pessoa que se julga perfeita, ela é cega interiormente, ela não consegue perceber a sua imperfeição. Aquele que pensa ser perfeito, não vê necessidade de arrependimento, de mudança. Essa pessoa acredita que as obras que ela produz de justiça são perfeitas e suficientes para alcançar a salvação. Portanto, ela não tem do que voltar atrás, ela não tem do que se arrepender. Jesus deixa claro aos mestres da lei, aos fariseus, que sua missão era acolher os pecadores, os doentes. Enquanto os fariseus buscavam, então, afastar os seres humanos imperfeitos de suas mesas, de suas rodas de convívio, de conversa, Jesus ia em direção a estes seres humanos imperfeitos. Enquanto os fariseus, que eram religiosos nos tempos de Jesus, estavam em um movimento de distanciamento dos pecadores, dos seres humanos imperfeitos, Jesus estava num movimento contrário. Ele estava em um movimento de acolhimento do ser humano, do pecador, do imperfeito. Então, enquanto os fariseus iam se distanciando, Jesus ia em direção àqueles que necessitavam, que eram frágeis, oprimidos, fracos, doentes, pecadores. E ele mesmo diz que veio para os imperfeitos, para os pecadores. Isso significa que Jesus veio para todo ser humano. Não existe ser humano perfeito. Somente Jesus foi um ser humano perfeito. Jesus veio para me acolher, porque eu sou um ser humano imperfeito. Eu sou pecador. Mas eu quero dizer que ele veio para acolher você também. Porque você também é um ser humano imperfeito, como eu. Ele veio acolher todos que se reconhecem imperfeitos, cheios de falhas, cheios de medo.
Ele quer ter comunhão com você. Ele deseja sentar à mesa com você, ouvir as suas histórias. Aquilo que está escondido no mais profundo do seu coração. Aquele trauma que você não quer dizer a ninguém. Aquele pecado que você tenta encobrir de todas as formas. Jesus quer ouvir a sua história e Ele quer te ajudar. Foi isso que Ele fez quando Ele foi em direção àquela mulher samaritana que se encontrava no poço. E Ele provoca a mulher para que ela pudesse falar. Afinal, ela já tinha passado por 4 casamentos. E o último homem com quem ela estava já não era mais o marido dela. E Jesus quer ajudar aquela mulher. Jesus quer ouvir a sua história. Ele quer te acolher. E não importa qual seja a sua história, mas Ele quer te acolher. Agora, você que já foi acolhido por Jesus, que em algum momento da sua vida já se rendeu a Ele, já entregou sua vida, já contou a sua história, eu quero dizer que você agora recebe dele a mesma missão. Assim como Ele acolheu os imperfeitos, assim como Ele foi em direção aos seres humanos com suas falhas, medos, pecados, Ele quer que você faça o mesmo. Nós não estamos neste mundo, assim como Jesus, para aqueles que são saudáveis, perfeitos, mas para os doentes. Nós estamos aqui para os pecadores. Portanto, acolha com amor todo ser humano que passar por seu caminho, mesmo sabendo que este ser humano é imperfeito. Mas acolha com amor. Aí você pode me perguntar, pastor, como nós acolhemos alguém com amor na prática, né? Como vivemos isso? Eu vou usar um exemplo da Bíblia que Deus fez, e eu vou dizer então para você, acolha como Deus acolheu Adão e Eva. Veja só o que diz Gênesis, capítulo 3, verso 8 ao 10. Gênesis 3, verso 8 ao 10. Diz assim o texto: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse texto é muito interessante. Adão e Eva haviam sido criados por Deus à sua imagem e semelhança. Eles eram perfeitos. Foram criados perfeitos, conforme descreve a própria Bíblia. Diz o texto de Gênesis que quando Deus terminou toda a criação, Ele diz que tudo estava perfeito, tudo havia ficado perfeito, inclusive Adão e Eva. Mas eles não permaneceram assim. Adão e Eva desobedeceram a orientação de Deus para não comerem do fruto da árvore que se encontrava no centro do jardim. Eles decidiram, dessa forma, viverem guiados pelos seus próprios desejos, serem os senhores de si mesmos. E ao tomar essa decisão, logo perceberam que algo havia mudado neles e que a morte anunciada por Deus havia se tornado parte agora da sua existência. E quando então Deus volta no jardim para visitá-los, eles se escondem. E se escondem de Deus, porque passaram, diz o texto, a ter medo e vergonha, porque estavam nus. Antes da queda, homem e mulher estavam nus.
mas não tinham vergonha de sua nudez. Contudo, após a queda, eles passaram a ter vergonha de sua nudez. O texto nos mostra claramente que algo foi rompido com o surgimento do pecado, de forma que o ser humano passou a se ver de uma maneira que ele não se enxergava antes. O medo e a vergonha não existiam, mas agora se tornaram parte da existência do ser humano. O ser perfeito, criado por Deus, se torna então imperfeito com a entrada do pecado em sua história. O homem, preste atenção nisso. Por que o homem passou a ter medo? Por que o homem teve vergonha da sua nudez? O homem perdeu a unidade plena, a integridade existente em todas as dimensões em que fora criado. O homem deixou de ser inteiro consigo mesmo. Quando o homem peca, ele deixa de ser inteiro consigo mesmo. Hoje nós somos pessoas fragmentadas conosco. Nós temos dificuldade de nos aceitar como somos. E é por isso, que os médicos da área da estética ganham tanto dinheiro, Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que somos. Foi rompido essa unidade entre nós mesmos. Nós temos vergonha de nós, não é nem do outro, Mas não só isso. Foi rompido essa unidade, essa integridade e inteireza com o outro. Adão e Eva andavam nus, corriam naquele jardim, brincavam, estavam lá dando nome aos bichos, mas não tinham vergonha. Mas de repente agora eles se olham e se veem diferente, porque a integridade mais plena, a unidade pura existente foi quebrada. Agora ele não tinha unidade consigo mesmo e muito menos agora com o outro. Mas não foi só também com o outro. Essa unidade, essa integridade existencial foi quebrada com a criação. E foi quebrada também com Deus. O homem então rompe e fere a sua própria existência e as suas relações. Passa a viver fragmentado. E por isso agora ele se vê nu, cheio de vergonha e de medo. Contudo, Deus vai até o jardim e os chama. Adão, onde você está? E aí então faz com que Adão e Eva se aproximem, saiam do esconderijo aonde estavam. Deus vai até aquele jardim, acolhe agora aquele homem, aquela mulher, todo fragmentado, quebrado, cheio de vergonha, de medo, por causa do pecado. E Deus acolhe. Deus acolhe com amor. Deus ali não condenou e disse, agora vocês estão perdidos. Deus não. Deus disse, olha, por que vocês fizeram isso? Olha, a terra ficou maldita. Ele começa então a mostrar as coisas que iam acontecer. Mulher, você vai gerar agora com dor. Homem, você vai trabalhar, vai ter que suar muito para você agora se sustentar. Mas ele diz para eles, olha, mulher, você vai gerar o descendente, se referindo a Jesus, que um dia pisará a cabeça da serpente.
Essa que te enganou. Em meio a tudo aquilo, Deus acolhe aquele casal e mostra para eles um caminho de salvação. Mostra para eles um caminho de esperança. Ele aponta o caminho da redenção na pessoa de Jesus Cristo. O ser humano que havia sido criado, então, para a glória de Deus, se encontrava no Éden, destituído agora da glória de Deus. Mas Deus providencia por meio de Jesus Cristo um caminho para que o homem fosse revestido novamente da glória de Deus e pudesse viver em plena comunhão consigo mesmo, com o outro, com a criação e com Deus. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Nós fomos reconciliados conosco mesmo, através de Cristo Jesus, fomos reconciliados com o outro por meio de Cristo Jesus, por isso somos todos agora irmãos em Cristo, e fomos reconciliados com Deus, e hoje nós o chamamos de Pai. Tudo foi restaurado em Cristo, na cruz. Deus providenciou o caminho de salvação. Deus acolheu, Deus restaurou a unidade e a integridade existente em toda a criação antes da queda. Portanto, acolher as pessoas como Deus acolheu Adão e Eva implica, em primeiro lugar, ir ao encontro delas. Deus foi ao jardim em busca de Adão e Eva. Deus veio ao meu encontro, Deus veio ao seu encontro na cruz. Jesus se propôs a morrer por você antes mesmo de você existir, antes mesmo de você conhecê-lo. Jesus te acolheu antes mesmo que o mundo fosse criado. Creia neste amor. Creia em Cristo. Digo novamente a você que já foi acolhido, que já compreendeu este amor de Deus, que já aceitou este amor na sua vida, que já reconheceu Jesus como Senhor, faça como Ele. Não espere as pessoas virem até você. Dê um passo em direção a elas. Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, eu vou hoje lá na sua casa. Jesus estava andando e tinha um publicano chamado Mateus. E ele chega até Mateus e fala: Mateus, vem comigo. Ele vai até as pessoas. Ele chama as pessoas. Ele acolhe as pessoas. Dê um passo em direção às pessoas, dê um passo em direção aos outros, dê oportunidade para o outro, conheça o outro, crie caminhos para que você possa estar com elas. Eu quero dizer para você que uma boa ponte para que você possa atrair o outro é ser gentil. Seja gentil com as pessoas. É a melhor forma de se construir pontes de encontro. Mas acolher pessoas como Adão, né? Ou como Deus acolheu Adão e Eva, implica também, em segundo lugar, chamá-las para saírem de seus esconderijos. Deus foi até o jardim, deu esse passo, daí Ele chama Adão e Eva para saírem da onde estavam. Estavam eles lá escondidos com folhas de figueira, já imaginou? Atrás, né? Se Deus não vesse todas as coisas, né? E às vezes as pessoas estão assim, atrás de uma folha de figueira, escondido, com medo, cheio de traumas. Ou como dizem alguns, né? Estão fechadas lá dentro da sua própria ostra que criaram. Deus chamou Adão e Eva para sair do esconderijo. E Ele fez isso para mostrar que elas não precisavam ter medo dEle. Muitas pessoas estão escondidas dentro de si mesmas.
Algumas se esconderam por vergonha do que fizeram no passado, ou do que, quem sabe, estão fazendo hoje de errado. Algumas estão escondidas por vergonha do que fizeram ou do que fazem. Outras estão escondidas porque não se julgam merecedoras de receber amor e acolhimento. Estão escondidas porque foram humilhadas e rejeitadas durante toda a sua vida. E se escondem com medo de serem novamente rejeitadas e reprovadas pelas pessoas. Se você está hoje se escondendo de Deus e das pessoas por vergonha ou por medo, seja do julgamento delas ou da rejeição, eu te convido hoje, em nome de Jesus, a sair do esconderijo onde está. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo de ser julgada ou rejeitada por elas. Não deem, preste muita atenção no que eu vou dizer, não deem a estas pessoas o poder maior do que elas possuem. Deus te ama e não te rejeita. Ele quer te abraçar hoje. Ele quer te acolher. Ele quer enxugar as lágrimas dos seus olhos, do seu coração. Não se esconda. Não se esconda de Deus, nem de ninguém. Deus te ama. O único ser perfeito que poderia te condenar, te julgar, morreu na cruz por amor a você, para que você tenha vida e vida em abundância. Não se esconda dele, ele é amor, ele quer te abraçar, te fortalecer, ele quer te ajudar, te sustentar. E não se esconda das pessoas pelo que elas falam, te julgam, porque quando você faz isto, você está dando a estas pessoas maior valor do que você dá ao próprio Deus. Entende o que eu estou dizendo? Quando a gente torna outra pessoa capaz de nos aprisionar com as suas palavras, quando a gente dá este poder a outra pessoa de destruir nossa própria vida, sendo que Deus se fez homem, morreu na cruz por você, por mim, te deu vida, te chama para andar com Ele, diz que quer te dar vida e abundância, Ele te chama de amado, amada, te fez filho e filha, pagando um alto preço, entregando seu filho na cruz, e Ele diz: vem até a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, e eu aliviarei. Deus diz isto, e aí você dá maior importância para uma pessoa fala do que aquilo que Deus está te falando. Você está tornando essa pessoa maior do que Deus na sua vida. E a você, mais uma vez eu volto agora àquele que já é crente, já está há tanto tempo na igreja. Ah, meu amado, você que está em paz agora, eu espero que esteja, que entendeu essa nova vida de Cristo. Quando você caminhar, sair, até mesmo dentro da igreja, dá uma olhada atentamente às outras pessoas, com olhos de amor, e você vai perceber que mesmo dentro da igreja, ainda existem muitas pessoas escondidas, lá dentro da ostra.
carregando uma folhinha de figueira, andando toda acanhadinha, dentro da igreja, esperando alguém que a chame, que a acolha, que aceite ela como é, que a abrace. Você é essa pessoa que Jesus enviou para acolher, para abraçar, para amar, para ajudar essa pessoa a sair do esconderijo e conhecer o amor de Deus. É tempo de você estabelecer uma relação confiável com aqueles que te cercam. Mostre a elas, aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus irmãos da igreja. Mostre a elas que não precisam ter medo de você. Seja amoroso, paciente. Seja um amigo fiel. As pessoas estão buscando verdadeiros amigos. E por fim, eu quero dizer para você que acolher as pessoas como Deus acolheu Adão e Eva implica, em terceiro lugar, apontar um caminho de salvação. Deus providenciou roupas para Adão e Eva, mas também providenciou um caminho de salvação por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Se você já ouviu Jesus te chamando para sair do esconderijo, não resista ao amor dele. Ele quer te conduzir à vitória. Deus providenciou na cruz um caminho de redenção para você. Chega de viver se sentindo culpado, pois todo o preço do pecado já foi pago na cruz. Não se sinta mais rejeitado, menosprezado, nem inferior a ninguém. A pessoa mais importante de todo o universo, de toda a eternidade, te ama e te deseja. Deus quer você com Ele para sempre. Amém? Viva pela fé. Viver pela fé é se apropriar das verdades deixadas por Deus em sua palavra. Deus diz que te ama. Acredite. Você não está só. Ele está contigo todos os dias. Deixe a palavra de Deus transformar sua mente e encher seu coração de vida. No começo da minha caminhada de fé, eu passei muitas coisas na minha vida também. E no começo da minha caminhada de fé, quando eu conheci Jesus, todo um dia eu tomei uma decisão. Eu escrevi na parte de trás da porta do meu quarto alguns versos da Bíblia na primeira pessoa. Então todo dia cedo eu acordava e antes de sair eu lia aqueles versos na primeira pessoa. Por exemplo, estava lá, né? João 3,16, né? Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho por mim, para que eu creia e tenha a vida eterna. Então eu saí e falava, Deus me amou, então Deus me ama. Por que eu tenho medo do mundo? Por que ter medo das pessoas? Porque Deus me ama. Aí eu escrevia lá, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ainda que eu passe pelo vale, eu lia todos os dias aqueles versos todos. E eu fui me apropriando daquilo. E eu saía, às vezes as lutas vinham, as dificuldades, mas aí eu citava aqueles versos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não importa o que me faça, Ele vai me sustentar. Às vezes eu ia para um lugar, se alguém me desprezasse, eu lia e falava, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor deu o seu Filho na cruz. Eu não tenho que me preocupar, porque eu tenho o amor do Senhor comigo. E assim eu ia fazendo. É assim que a gente se apropria. A palavra de Deus, ela não pode apenas estar lá na estante. Ela precisa estar aqui dentro de nós. Gravada com fogo. Nos momentos difíceis, é ela que nos sustenta. Porque ela é viva. Eu preciso crer nela. Me aproprio dela. Você não está só. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias,
Às vezes, quando eu me sentia só, eu falava: Senhor, o Senhor disse para mim que o Senhor está comigo, então não me importa o que meus sentimentos digam. O Senhor está aqui, eu creio, e Ele está aqui hoje, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Eu concluo, queridos, essa mensagem, dizendo hoje a você: se engaje neste movimento iniciado por Deus de acolhimento de todos os seres humanos. Comece acolhendo as suas próprias imperfeições. Não se julgue perfeito e nem se culpe por ser imperfeito. Você não acertará sempre. Eu não acerto sempre. É impossível acertar sempre. Alguém aqui acertou sempre? Só Jesus. A imperfeição faz parte de nossa condição humana. Por isso existe o perdão. Herdamos o pecado e, consequentemente, a imperfeição de Adão. Então, primeira coisa, aceite a si mesmo como um ser humano imperfeito, para que você seja feliz. Uma vez que você aceita a si mesmo imperfeito, aceite o amor de Deus por você, manifestado por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Não se esconda de Deus. Jesus não apaga o pavio que fumega. Você sabe o que é um pavio que fumega, né? Sabe quando você vai e acende a vela, não tem o paviozinho da vela? Só que ela começa a querer apagar. Jesus, Ele não chega lá e pega e coloca o dedo e apaga. Ele vai lá com muito amor e faz com que aquele pavio encha de chama e de vida. Se você é um pavio que está fumegando, Jesus vai te encher de vida, do fogo do seu espírito. Jesus não quebra a cana esmiuçada. Ele não faz isso. Não. Porque Ele acolhe aqueles que estão feridos, quebrados. O amor de Jesus cura as feridas mais profundas da alma. Deus acolheu Adão e Eva com as suas imperfeições no Éden. Ao acolher Adão e Eva, Ele estava acolhendo toda a humanidade, eu e você, por meio deles. Jesus veio ao mundo para tornar este acolhimento visível, tornar o amor de Deus Pai visível e prover a mim e a você um caminho de retorno aos braços do Pai. Deus acolheu todos os seres humanos, mas somente aqueles que percebem a sua própria imperfeição são capazes de se renderem à perfeição de Deus e por Ele serem transformados. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, eu estou encerrando com esse verso, diz: quando, porém, vier o que é perfeito, se refere a Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. O imperfeito só irá desaparecer quando o perfeito vier. Quando Jesus manifestar sua glória sobre toda a terra e reinar sobre todo o universo, enquanto o perfeito não vier, busque ser o mais perfeito que puder, acolhendo as imperfeições tuas e de todos aqueles que te cercam. E assim como você deseja ser acolhido, acolha, porque isto agrada a Deus. Não se deixe mais se tornar prisioneiro da culpa e do medo, por suas imperfeições ou pelas falhas que vier a cometer. Deus na cruz te acolheu com falhas, fraquezas e imperfeições. E Deus jamais te rejeitará. E no último dia, se você crer em Deus,
Ele te levantará na ressurreição com Cristo, perfeito. E naquele dia todos nós seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou te dar 1 minuto de oração. Quem sabe você tem algo que queira falar hoje com Deus. Quem sabe você precisa começar a aceitar a sua imperfeição, as suas falhas, as suas fraquezas. Quem sabe você precisa aceitar também as imperfeições e falhas daqueles que estão ao seu redor. A do seu marido, a da sua esposa, a dos seus filhos, a dos seus irmãos na igreja, seus amigos. Parar de cobrar, oprimir e amar tão somente. Deus amado e eterno, somos-te gratos, porque o Senhor nos ama e nos acolhe, embora sejamos imperfeitos. Nós somos gratos porque no Senhor nós encontramos cura para as nossas almas. E nós somos gratos porque o Senhor não apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, o Senhor faz que este pavio se reacenda, cheio de vigor e vida. E é por isso que nós te agradecemos hoje, Deus. Porque tu estás conosco. E o Senhor nos cura. Obrigado. Que o Senhor cure hoje cada um que aqui está. O Senhor possa ouvir o clamor, a oração de cada um aqui, Pai. E se há alguém hoje aqui, Deus, que entrou, que estava em busca desse acolhimento, que hoje possa sair daqui nessa certeza do teu amor, acolhido. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. E assim como de manhã, eu quero informar para vocês que se você não pegou o cálice, tem o cálice lá na entrada, você pode pegá-lo. Aqueles que ainda não estão acostumados, porventura, né, com este cálice, eu quero falar para você que quando você pegá-lo, você vai perceber que o pão está junto. Então, existe 2 películas. Você vai puxar a primeira película e aí você vai encontrar o pãozinho. E depois, quando você puxar a segunda película, você vai abrir para tomar a ceia. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz o apóstolo Paulo: aquilo que recebi do Senhor eu vos ensino. E Paulo passa então a dizer a respeito deste momento. E ele ensina aquela igreja, a igreja de Corinto, que Cristo, quando morreu na cruz, quando se entregou por nós, ele deu a sua vida e ele derramou o seu sangue. E segundo então o ensinamento que Paulo diz ter recebido de Cristo, nós deveríamos comer e beber, trazendo à memória este sacrifício que Cristo fez na cruz, onde ele entregou sua vida e seu sangue por nós. Jesus chegou a afirmar a respeito de si mesmo que ele é o pão que veio do céu, o pão que nos alimenta, porque ele é a vida. É Ele que nos sustenta, nós existimos nele, segundo a própria palavra do apóstolo Paulo em Colossenses, subsistimos nele. Mas também Cristo, na cruz, derramou o seu sangue, e quando a gente toma o cálice, nós estamos trazendo à memória o sangue de Cristo vertido na cruz, que nos justifica então de todo pecado. Fomos perdoados por causa deste sangue. E é em obediência a essa palavra que nós iremos comer e beber, conforme Cristo nos ordenou. E todas as vezes que comemos e bebemos, nos lembramos do sacrifício de Cristo. E dessa forma, o Evangelho de Cristo é anunciado.
Nós vamos ouvir agora uma música. Durante este período, eu peço que você possa se colocar diante de Deus, se preparar para este momento, e depois juntos nós iremos comer e beber. Nada além do sangue.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Declare, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Esse momento que nós vamos comer, beber, diante daquilo que Deus nos falou hoje, eu queria ainda desafiar você. Antes de comer, antes de beber, se você pudesse olhar, sabe, pelo menos para 3 pessoas do lado, atrás de você. E sabe o que eu queria que você pudesse perceber? Porque quando nós comemos desse pão, nós estamos dizendo que a vida de Cristo é que nos sustenta, que a vida de Cristo que habita em nós. E aí eu olho para o lado, e eu vejo os irmãos e as irmãs que estão aqui, eu olho para vocês, que estão junto comigo, participando deste momento, estão dizendo, estão vivendo a mesma coisa, se alimentando da mesma vida. Se a gente pudesse compreender isso. É a mesma vida que habita em mim é que habita em ti. A mesma vida que me sustenta é a vida que te sustenta. Quando nós bebemos deste cálice, nós estamos confirmando a Jesus que nós reconhecemos que o sangue dele foi derramado naquela cruz. Todos nós estamos reconhecendo que foi seu sangue que nos salvou, portanto, estamos reconhecendo sim que somos todos também aqui imperfeitos. E é que por isso nós bebemos, porque nos lembramos que Ele, perfeito, se entregou por nós, pagou o preço do nosso pecado. Portanto, agora, antes de você comer, então eu digo agora, olha bem nos olhos de uma pessoa, sabe, 2 ou 3, olha bem, fisga ela, eu sou um com você, sou um com você. Nós nos alimentamos e bebemos da mesma vida. Quer dizer isso a todos, né? Todos aqui na frente.
sou um com você. E é nesse espírito que nós vamos tomar, nós vamos comer. Então eu quero convidar você a fazer o que Cristo disse: comei e bebei em memória de mim. Comamos e bebamos. Convido a igreja a estar em pé. Vou estar petrando a bênção. Teremos um cântico. E, novamente, quero lembrá-los, próximo domingo, da manhã, teremos a Assembleia Extraordinária. Todos estão convocados a participar. Você que é membro da igreja está convocado a... Quero convidá-lo a fechar os olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto sobre ti e conceda tua graça e te dê paz. Faça brilhar teu rosto sobre ti, que conceda sua graça e te dê a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Espero que você tenha uma boa semana na presença do Senhor todos os teus dias, amém? Vai na bênção, em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.